Colossenses 2, 13 a 15. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E deles triunfou em si mesmo. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós te somos inteiramente gratos, ó Deus, por tudo quanto Tu tens feito, tudo quanto Tu tens derramado sobre a vida da Tua igreja, e por isso nós queremos Te agradecer pela leitura da Tua palavra, mas queremos também suplicar, ó Deus, que queiras aplicar essa palavra aos nossos corações, pois assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você, por alguns instantes, sobre o tema: sem a cruz não há triunfo. Tem alguns irmãos aqui que já conhecem Paris, tem alguns irmãos aqui que praticamente moram em Paris, né? Estou vendo dois ali que vão a Paris com facilidade. E em Paris há um chamado Arco do Triunfo. Quando nós olhamos na história, existia na Roma antiga uma tradição de fazer as celebrações nas conquistas militares através de arcos chamados de triunfo. Todas as vezes que um determinado rei ou um determinado reino era vitorioso, ao voltar, o rei providenciava junto aos seus súditos que um memorial fosse levantado, para que todos, ao olharem para aquele memorial, pudessem relembrar que a vitória estava ali impregnada, ali estava estampada a vitória daqueles que lutaram, daqueles que lograram êxito, daqueles que trouxeram, que conquistaram uma vitória para o seu povo, para o seu país. Napoleão Bonaparte encomendou que se levantasse em Paris em 1806, por conta da vitória francesa, numa batalha, a batalha de Austerlitz, quando naqueles 4 pilares estão gravados os nomes daqueles que foram à batalha e trouxeram a vitória, que trouxeram êxito, que lograram êxito naquilo que estavam fazendo. Os seus generais, 558 generais, têm os seus nomes impregnados, epigrafados naquelas colunas, e todas as pessoas que vão àquele monumento começam a ler e relembrar na história que por algum instante, em algum momento, alguém logrou êxito, alguém trouxe uma vitória para o seu povo, alguém trouxe alegria para o seu povo, fazendo com que todos que estiverem olhando para aquele monumento jamais esqueçam de que um dia, naquela situação, naquele momento, aquele país se sagrou vitorioso em determinada guerra. O Brasil também já teve, de uma forma temporária, um Arco do Triunfo. Em 1921, o presidente Epitácio Pessoa, ele foi visitar São Paulo. E nesta visita, o prefeito, querendo agradar o presidente e querendo eternizar aquele momento, ele mandou que em 3 dias se levantasse um protótipo, se levantasse uma cópia de um Arco do Triunfo, e em 3 dias, nós brasileiros erguemos um Arco do Triunfo, o que depois da celebração do Dia da Independência do mesmo ano, 1921, depois da celebração da independência, aquele arco foi desfeito, porque ele só serviu naquele instante para um momento muito especial.
Mas eu encontro um outro arco, um arco do triunfo, em que alguém com os braços abertos pode também lograr êxito, pode também trazer a manifestação do poder, pode mostrar o seu poderio sobre todos os outros reinos, pode trazer a vitória a todo aquele que verdadeiramente é súdito dele ou se coloca sob a égide, sob a orientação do seu espírito. Eu vejo a palavra de Deus falando que certa vez, na cidade de Jerusalém, se ergueu um arco do triunfo, sim. E esse arco do triunfo foi colocado no Monte do Calvário, ou no Caveira, e aquilo que nós chamamos de cruz. Nessa cruz, nós encontramos aquele que estava sendo colocado na cruz, aquele que estava entregando a sua vida, ele trazendo acima de tudo a vitória, não simplesmente uma vitória temporária, mas uma vitória eterna sobre todos aqueles que receberem o poder do seu sangue. Em cima na cruz estava gravado o nome de um general. No arco do triunfo existe o nome de 558 generais. Em cima daquele arco do triunfo, lá em Jerusalém, existia apenas o nome de um general. E estava escrito em alguns idiomas, e o significado era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Esse arco, ou os arcos humanos, eles são temporários, e com o tempo, e com o passar do tempo, eles precisam de algum tipo de reforma. Com o tempo, com os ventos, com a poeira, com a poluição dos próprios veículos, dos gases que os próprios veículos emitem, esses monumentos, por vezes, eles ficam enegrecidos e eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser modificados para que o visitante seja atraído e veja aquela coisa, aquele monumento como algo atualizado. Quando Jesus esteve na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo teve o seu nome epigrafado naquela cruz, quando todos puderam ler que aquele general que estava ali e agora eternizado na história, quando todos olharam para aquele que era Jesus Nazareno, rei dos judeus, puderam descobrir 3 dias depois, puderam descobrir que muitos soldados que foram à guerra, que estão indo à guerra, ou que ainda irão à guerra, já estão eternizados neste monumento. Os seus nomes agora estão escritos, não mais com tinta, não mais com metal, não mais com algo corrosivo, ou com algo que o tempo possa deteriorar, mas gravado com o poder do sangue do Senhor Jesus. Eu disse que em 1921, aqui no Brasil, por conta da visita do Epitácio Pessoa, em São Paulo, 3 dias, o Brasil teve um arco do triunfo, simbólico pela visita do presidente. Em Jerusalém, houve um arco que fora colocado em algumas horas, e por 3 dias, aquele que era o general, aquele que estava impregnado na cruz, ele não precisou colocar nos seus pilares, na sua base, o nome de um soldado desconhecido. É natural que em várias cidades nós encontremos, geralmente um túmulo dedicado ao soldado desconhecido. Na cruz, nós encontramos no arco do triunfo do próprio Senhor Jesus Cristo, nós encontramos todos aqueles que vão aos seus pés, eles já não são desconhecidos, mas eles são conhecidos e reconhecidos pelo poder, pela graça do Senhor Jesus. Os arcos dos triunfos humanos, eles retratam sempre o passado. Quando alguém ergue um monumento, quando alguém ergue um arco do triunfo, ergue porque em algum momento teve êxito, em algum momento trouxe para si a vitória, logrou êxito em determinado instante, em determinada parte da sua história, mas tudo que nós fazemos e colocamos um monumento em memória de,
é porque esta coisa já retrata o passado. Mas não significa que aquilo que fora algo impressionante no passado possa ser garantia de um futuro. Os arcos do passado, os arcos humanos, os triunfos do passado, não garantem que há uma paz eterna, não garante que as guerras hão de cessar no futuro. A qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, pode se estourar uma guerra. Nos países mais pacíficos possíveis, bem como nos países muito mais voltados para as guerras, a qualquer momento o mundo vive como que um barril de pólvora, e a qualquer momento um povo contra um outro povo, um dirigente contra um outro dirigente de nação, pode simplesmente conflitarem e a guerra novamente ser acesa. Aquilo que fora vitória no passado não garante pelas nossas marcas aquilo que será o nosso futuro. Muitos daqueles que morreram nas guerras, eles não voltaram para contar a sua história. E é por isso que em muitos arcos são colocados em muitos monumentos, monumento ao soldado morto, monumento ao soldado desconhecido. Em muitos lugares se coloca um altar, se coloca um memorial a alguém que é desconhecido. Naturalmente, quando Napoleão Bonaparte mandou erguer o Arco do Triunfo, ele trouxe consigo, em sua memória, ele trouxe uma eternização diante das nações, daquilo que aconteceu naquele momento. Mas é interessante que hoje, todos que olharem para aquele monumento, vão lembrar do fato em si, mas não vão lembrar dos homens que estiveram fazendo o fato acontecer. O nome de alguns estão ali gravados, eternizados, enquanto alguém não roubar as letras, não quebrar as letras, não cobrir as letras, não danificar. Mas o nome de muitos outros que morreram sequer será citado, jamais as outras pessoas, senão os familiares e os próprios colegas, a história dentro daqueles que faziam parte dos seus batalhões. Somente essas pessoas estarão lembrando daqueles a quem eles estiveram perdendo. Os arcos humanos, eles retratam o passado, mas eles não são inalteráveis. É por isso que em 1921, esse que eu citei em São Paulo, depois de 3 dias, ele perdeu a essência, ele perdeu a razão de existir. O presidente já havia visitado, então perdeu a razão dele continuar ali, pois que a sua estrutura não era perfeita para continuar por tanto tempo, tanto quanto os Arcos do Triunfo ali em Paris. Mas o triunfo na cruz, o triunfo de Jesus na cruz, garante o passado, garante o presente e garante o futuro. Quando alguém olha para a cruz, quando alguém olha para o cumprimento da profecia através da morte do Senhor Jesus Cristo, se pudéssemos chegar na vida de algumas pessoas que estiveram lá no Antigo Testamento, lá no início da civilização, no início da vida humana, se pudéssemos perguntar a Adão, ao olhar para a cruz: Adão, quem você está vendo na cruz? Naturalmente ele poderia dizer: eu vejo o Filho de Deus que não pecou, eu vejo o Adão que não pecou, eu vejo o homem ou Deus homem que fora trazido a este mundo para cumprir o seu papel, coisa que eu mesmo, juntamente com a minha esposa, não conseguimos fazer. Se perguntássemos a Abraão, ao olhar para a cruz, ao olhar para o arco do triunfo na cruz, como você decifra aquele momento? Como você decifra aquele simbolismo? Como você decifra aquela essência? Naturalmente, Abraão poderia dizer: ele é o Cordeiro de Deus que morreu para que meu filho Isaque não morresse.
Se Isaac tivesse morrido, Deus poderia ter trazido Isaac de volta, mas Isaac não mudaria a história, Isaac não mudaria o curso da vida. Isaac teria suas limitações, porque Isaac também, à semelhança do seu pai e à semelhança de qualquer um de nós, Isaac também era pecador. Ele se tornou homem para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Se pudéssemos chamar Maria, a mãe de Jesus, e perguntássemos a ela: quando você olha para o arco do triunfo, quando você olhou ali na cruz o seu filho, o que você viu, como você decifrou aquele momento? Ela poderia dizer: eu vejo o Deus humanizado, eu vejo o Deus Emanuel, eu vejo o Deus que numa atitude de humildade se revelou nascendo de mim mesmo. Eu vejo o Deus Todo-Poderoso que se tornou homem para que eu e toda a raça humana pudéssemos ser feitos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para os seus, e os seus não o receberam, os seus não o aceitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se tornou homem para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Se chegássemos no templo em Jerusalém no dia da crucificação, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e vale lembrar que o sacerdote, ele entrava, o sumo sacerdote, ele entrava por trás daquele véu uma vez por ano, para levar oferta, para levar expiação pelo seu pecado e o pecado do povo. Todos os outros pecados ele fazia na frente do véu, mas por trás do véu, uma vez por ano, ele levava o arrependimento do povo, o seu arrependimento. Se pudéssemos perguntar a ele: o que você viu ao olhar para o Calvário, ao olhar no arco do triunfo, o que você viu quando você percebeu que o véu do templo se rasgou? Ele poderia dizer: eu vejo que aquele que está na cruz é o próprio Deus. Eu vejo que ele é o próprio véu rasgado. Ele é agora o novo caminho, o único caminho. Ele é o acesso do homem a Deus. Ele agora já não permite mais nenhuma barreira, já não há mais nenhuma dificuldade, nenhum empecilho para que o homem chegue a Deus. Ele mesmo rasgou o véu, ele é o véu que se rasgou, ele se derramou na cruz do Calvário. Eu vejo na cruz do Calvário, eu vejo no arco do triunfo da cruz do Senhor Jesus Cristo, eu vejo o livre acesso do homem ao próprio Deus. Se nós pudéssemos perguntar às pessoas que conhecem a palavra de Deus: o que você vê, o que vocês veem quando olham para a cruz do Calvário, quando vocês olham para o arco do triunfo, ali em Jerusalém? Aqueles que conhecem a palavra de Deus deveriam e com certeza falariam: nós vemos naquele que está na cruz do Calvário, nós vemos o cancelamento das nossas dívidas para com Deus. Ele é a expiação, ele é o pagamento diante de Deus, ele é a cédula rasgada, ele é agora a possibilidade do homem voltar a Deus, possibilidade sim, porque ele deixou o caminho aberto, mas é preciso que o homem sinta desejo de entrar por esse caminho. O homem tome a ousadia de receber o poder do sangue de Jesus Cristo pela fé, e colocando a sua vida no altar do Senhor, reconhecer que o que ele fez na cruz do Calvário, o que ele fez no arco do seu triunfo, foi a expiação, foi o perdão dos pecados de todo aquele que crê no seu poder. Mas se nós chegássemos para o inferno e perguntássemos a Satanás e seus anjos, seus demônios:
quando vocês olham, ou quando vocês olharam para a cruz, quando vocês viram o dia enegrecer, quando vocês viram o sol parar de brilhar, quando vocês viram o terremoto, quando vocês viram tudo o que aconteceu em Jerusalém, quando vocês ouviram Jesus gritando: Deus meu, por que me desamparaste? O que vocês viram ao olhar para a cruz? Todo o inferno deve dizer: ele é o triunfo de Deus diante de todas as nossas hostes. Quando nós encontramos a palavra de Deus citando: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amados, quando nós lemos essa passagem, isso aqui significa que a nossa vitória, a vitória de todo que coloca a sua vida nas mãos do Senhor, a vitória de todo que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a vitória de todo aquele que é lavado no poder do sangue de Jesus, mediante a sua fé, essa vitória, ela é eterna. Podem-se passar os séculos, os anos, os dias, os tempos, as estações, as circunstâncias, essa vitória é eterna. Os arcos, os triunfos, eles de quando em quando eles precisam ser retocados. Eles precisam ser trocados uma parte de uma pedra, ou de um embolso, ou de uma tinta, ou de uma letra. Eles precisam ser revivificados, eles precisam ser transformados, eles precisam ser atualizados. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi ao arco do seu triunfo, ele nos encontrou mortos, ele nos encontrou separados pelo pecado que estava na nossa carne, e ele nos vivificou juntamente com ele. A grande diferença é que não só Jesus triunfou na cruz, mas quando a Bíblia diz que ele nos vivificou juntamente com ele, significa que nós também fazemos parte do arco do triunfo de Deus. Nós também, cujos pecados foram lavados, perdoados no sangue do Cordeiro, nós também triunfamos, nós também suportamos as dores, nós também vamos passar pelo episódio da morte, mas a morte não é e não será o nosso fim. A morte não é o nosso limitador. A morte é apenas um ponto que vai marcar a nossa existência com ou sem essa parte física, sem essa matéria, mas eternamente na presença do Senhor. Despojando os principados e potestades. Os demônios, todas as castas de demônios, todas as entidades, todos aqueles que são de alguma maneira influenciadores para que o homem se afaste de Deus. O diabo, logo que Jesus foi batizado, diz a palavra de Deus que o diabo tentou. O diabo não queria que Jesus chegasse na cruz. O diabo queria tirar Jesus do caminho que Deus havia traçado. Pedro, na melhor boa vontade, achando que estava ajudando o mestre, protegendo o mestre, quando Jesus disse: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, eles matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Pedro diz: não, Senhor, nós estamos aqui, nós vamos se defender,
não, Senhor, você não vai sofrer essas coisas que você está dizendo. Não, Senhor, isso não é para você, o sofrimento não é para você, a cruz não é para você, a cruz é para os desordeiros, a cruz é para os pecadores. Jesus, nós não vamos deixar que você vá à cruz. Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Não há triunfo sem cruz. Não há triunfo sem cruz. Assim como não há arco de triunfo sem uma vitória em uma guerra, não há triunfo sem cruz. A palavra de Deus diz que Jesus despojou os principados, Jesus desmascarou os principados e potestades. Para cada situação na vida, existe um agente influenciador, existe uma casta de demônios que começa a influenciar a vida das pessoas. Demônios que trabalham na direção do adultério, demônios que trabalham na direção do roubo, do furto, demônios que trabalham na direção de todo tipo de desordem, demônios que levam pessoas a matarem outras, demônios que levam pessoas a sacrificarem os seus próprios familiares, sacrificarem crianças, entregarem os seus corpos para todo tipo de coisas ilícitas, porque tais pessoas estão sendo orientadas por demônios, por seres espirituais, seres de hostes, das hostes das maldades nos lugares celestiais. Pessoas que vivem embriagadas. Existe o demônio que trabalha para que tais pessoas se embriaguem constantemente. Pessoas que vivem na prostituição, pessoas que vivem nas drogas, pessoas que vivem na maior desordem possível. Para tudo isso existem castas espirituais, existem demônios, existem seres espirituais que se adequam a determinada tarefa para destruir a vida das pessoas, para perturbar a paz das pessoas. É interessante que, por vezes, você pode abrir um jornal e encontrar algumas promessas, por exemplo, de alguns líderes religiosos que dizem assim: eu trago o seu amor em 3 horas. É muito poder, não é? Se o amor da pessoa estiver no Japão, como que o amor da pessoa vai chegar em 3 horas? Mas há pessoas que acreditam, porque o inimigo ele começa a minar, e ele vai começar a trabalhar em cima daquilo que nos é atraente. Se você nunca roubou, se você não tem facilidade de pegar numa arma, se você não tem ambições de roubar um carro forte, jamais ele vai te tentar ficar rico de uma hora para outra, de uma forma tão contundente. Mas ele vai trabalhar exatamente naquilo que é o seu ponto de melhoria, aquilo que você precisa trabalhar na presença do Senhor. Aquilo que te causa ansiedade, aquilo que te causa perplexidade, aquilo que te tira do eixo, do equilíbrio, aquilo que não te deixa sentir-se bem na presença de Deus. Onipresente, onisciente, onipotente, só há um, o próprio Deus. Mesmo os demônios que são denominados, eu não quero citar o nome de nenhum deles aqui, até porque esse lugar é para citar o nome de Jesus. Mas quantos deles, as pessoas, por exemplo, quando estão endemoniadas, aí de repente um determinado espírito, ele aparece com o nome do chefão daquela área. Ele diz que ele é o demônio fulano de tal. Como um demônio pode estar em 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo? Eles têm um chamado colegiado, eles têm um grupo, que à medida da necessidade, eles vão em nome daquele que é o chefe, em nome daquele que representa aquele clã, eles vão e fazem o seu trabalho.
Os anjos de Deus também não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor Jesus pode. O Espírito de Deus pode. Deus Pai, Ele pode, porque Ele está fora das circunstâncias temporais e das circunstâncias geográficas. É por isso que a palavra de Deus diz, através do salmista: para onde me irei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu fizer no mais profundo abismo a minha cama, tu também ali estás. Senhor, a palavra ainda não chegou na minha boca, e tu já sabes tudo quanto eu quero falar, tudo quanto eu penso. Ele começa a falar de coisas que Deus sabe, mesmo antes que tais coisas aconteçam, mesmo antes que tais coisas apareçam. O arco do triunfo na cruz faz com que nós possamos acreditar que se estivermos no céu, estaremos com Jesus. Se tivermos que entrar no inferno, entraremos com Jesus, não para morar no inferno, mas se tivermos que passar qualquer barreira, se tivermos que passar qualquer situação, passaremos com aquele que triunfou na cruz do Calvário. Não existe empecilho. Não existem limitadores, não existem barreiras, não existem muros. Enquanto em alguns arcos os nomes dos heróis estão escritos, no mesmo dia, o arco do triunfo, desmontaram, tiraram a cruz do Senhor. Ela não durou mais do que algumas horas. Hoje, se alguém quiser conhecer um pouco da história, se alguém quiser aprender ou tocar, pegar num pouco da história, pode ir nos arcos dos triunfos, e ao tocar, eles estarão tocando numa parte da história, numa parte do passado. Mas o interessante é que tiraram o arco do triunfo do seu lugar, mas a sua glória jamais deixou de existir. Já não é preciso mais ter uma cruz no monte do Calvário, já não é preciso mais um madeiro, já não é preciso mais uma cruz, porque agora aquele que triunfou, maior do que o arco, é aquele que triunfou sobre o arco, maior do que aquilo que levantaram, do que toda a arquitetura, do que tudo que levantaram, erigiram, maior do que aquele madeiro, era aquele que estava na cruz do Calvário, era aquele que estava vencendo de uma vez por todas os nossos pecados, as nossas limitações, aquele que de uma vez por todas estava fazendo toda a diferença na história. Eu não preciso mais ir a Jerusalém para tocar na cruz. Aqui onde eu estou, no meu quarto, na minha casa, no meu carro, aí onde você está me ouvindo, você pode falar com Jesus. Você não precisa ir lá atrás na história, porque o arco do triunfo da glória de Deus se faz presente permanentemente na sua vida. Mas eu quero concluir. Nos arcos dos triunfos, há uma homenagem aos que foram às guerras, sendo generais ou soldados desconhecidos, que lutaram em nome de um povo contra outros povos, e se sagraram vencedores. Na cruz, não há soldado desconhecido, pois nos outros arcos há registros de nomes, mas os seus autores já não estão lá, enquanto que a cruz já não está em Jerusalém, mas os nomes dos escritos nela permanecem, e muitos outros podem ser inscritos pela fé, a qualquer momento, diante do grande general, o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu as potestades, tirando da morte o seu poder, pois Ele mesmo é a vida. E Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto que os outros monumentos registram um momento já vivenciado, mas em si, aquele monumento já não pode criar mais nada daqui para frente, a não ser o impacto na vida daqueles que possam se deparar com a história.
na cruz de Cristo, com a cruz de Cristo, a história é diferente. Já não precisamos mais da cruz, já não precisamos mais estar diante da cruz, porque nós podemos estar diante daquele que foi na cruz, tirou o poder da morte, ele passou pela morte, ressuscitou e agora diz a todos nós: se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Eu quero convidar você a vir triunfar com Jesus. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e falar com Jesus nesse instante. Eu quero convocar você nesse momento para pedir ao Senhor a orientação do Espírito de Deus. Talvez você esteja querendo triunfar em alguma área específica da sua vida. Essa área ela é importante, mas ela sozinha, ela é isolada, ela não é o tudo na sua vida. Talvez você queira triunfar na área financeira, ou na área familiar, ou em quaisquer outras áreas possíveis. Você pode e deve buscar esse triunfo, mas essa área sozinha, essa área isolada, ela não é o todo da sua vida. Sua vida um dia, você querendo ou não, ela vai ter um fim nessa vida, ela vai ter um ponto divisório. E aqueles que entraram no arco do triunfo, pelo poder da graça de Deus, nem mesmo a morte limita. A morte é apenas o ponto inicial para uma vida triunfante em Cristo Jesus. E eu convido você a declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu convido você, agora que está falando com Deus, agora que está orando, do seu jeito, da sua maneira, eu convido você a dizer: Senhor, eu creio que o teu triunfo na cruz foi o suficiente para rasgar a dívida que eu tinha para com Deus. Você pagou a minha dívida. Eu já não preciso mais pagar pelos meus pecados, porque você já pagou. Eu quero agora te confessar diante dos homens. Eu quero confessar que tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Se você aí em casa deseja tomar essa decisão em nome de Jesus, eu quero que você nos faça saber aí pelo chat, para que nós estejamos orando por você. Se tem presente aqui alguém que gostaria também de declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você, e para isso eu vou pedir que você levante a sua mão. Se há alguém aqui dentre nós que esteja também querendo tomar essa decisão ao lado do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Que você esteja pensando que sem cruz não há triunfo, mas aquele que já morreu e ressuscitou, Ele é o Deus triunfante na minha, na sua e na vida de todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do teu amor, Senhor, derrama sobre nossas vidas o conhecimento, a sabedoria, a alegria de estarmos na tua presença, Senhor. Enche-nos, ó Deus, da tua paz, enche-nos, ó Deus, daquele triunfo que somente o teu Filho pôde, Senhor, garantir para nós ali na cruz do Calvário. Ó Deus, nós te agradecemos porque a luta mais severa, a luta, Senhor, que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes infernais, a luta, Senhor, contra o mundo espiritual da maldade, em nome de Jesus, concede vitória aos teus filhos. Que seja um momento de reflexão, que seja um momento, ó Deus, de retorno aos braços do Senhor, que seja um momento, Senhor, de santificação na tua presença, que seja um momento, ó Deus, em que o teu nome seja glorificado na vida daqueles que te temem, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.